Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por mais um dia que tu nos concede. Suplicamos pela tua igreja, ó Deus. Guarda, Senhor, a tua igreja na cidade, no interior. Guarda os nossos irmãos, dá a tua graça em todos os lugares, meu Senhor, para que haja prosperidade, meu Senhor, crescimento espiritual, para que haja, Senhor, testemunho digno do teu nome. Ó Deus fiel, guarda os meus irmãos, abençoa as criancinhas, a juventude, guarda cada família, Senhor, os teus ministros, Pai, sustenta com a tua mão poderosa, dando, Senhor, o necessário, Pai, para a execução do santo ministério. Deus Todo-Poderoso, guarda, Senhor, os novos ministros, guarda, Senhor, os ministros antigos. Toma em tuas santas mãos, Pai, dá graça aos que estão sofrendo, enfermos, ó Senhor. Guarda, Pai querido, os que estão, meu Senhor, em atividade no interior e no exterior. Manifesta o teu poder na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Iniciamos este trabalho em 88 só com jovens. Depois ampliamos para atender pessoas casadas, pessoas idosas. Depois, ampliando mais, fomos para as emissoras, trabalhando em AM, FM, das melhores e maiores do estado. Louvamos ao nosso Deus, porque permanecemos. Eu sou resistente no que eu faço. Deus operando, eu não desisto. E nós temos acompanhado e observado a aprovação do nosso Senhor em relação ao nosso trabalho desde então. O resultado disto é que mantemos os nossos irmãos e amigos da primeira hora, nos anos 80 até agora. Então, meus amados, é uma bênção. O programa Glória ao Justo sempre fala de louvor. Sempre nós trazemos mensagens tipo salmos. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, com os nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes.
Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça e direção, pedimos a Tua proteção, suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoe e guarda, Senhor, os que estão aflitos, os que estão doentes, os que estão sofrendo, Senhor, alguma pressão, opressão. Ó Deus, liberta, meus senhores, que estão aflitos, doentes, ó Deus, dependendo, ó Deus, de medicação. Meu Senhor, guarda os meus irmãos, dá a tua direção, a tua proteção, a tua bênção. Pai bondoso, fala com cada um, ajudando, dando entendimento. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a sociedade humana, desde os primeiros momentos, ela se mostrou dividida. Eu sou um professor de Bíblia. Recorri, claro, estudei muito, li muito, me preparei razoavelmente diante deste exército de gigantes espirituais. Eu sou um médio porte, um porte médio. Porque tem muitos gigantes, tem muitos homens grandes, grandiosos, sabem muito, tinha uma condição superior à minha para estudar, para preparar-se. E graças a Deus fizeram. Eu louvo a Deus por quem tem muito. Eu sempre tive muito pouco. Mas rende tanto na minha mão, o pouco, que eu me sinto muito seguro, muito feliz, ministrando e administrando. Como um ministrador e administrador entre os servos de Deus, eu não precisaria lançar mãos de um recurso extra-bíblico para falar sobre este tema. Porque quando a gente observa, e eu tenho que observar na condição de um instrutor da palavra de Deus, é que o desastre faz parte da vida humana. Eu me reporto à primeira família da Terra. A primeira família, não temos informações mais precisas, mas deve ter sido uma família muito grande. Eu conheci uma senhora na minha região, lembro dela como se estivesse vendo agora, eu era criança, Dona Antônia. Ela era do estado da Paraíba. O seu esposo, um homem trabalhador, incansável, daquele que a gente praticamente não via. E ela teve 22 filhos e criou 21 no sertão do Ceará. Quem trabalhava com aquela família, como aquele pai de família, podia assistir os filhos, não tinha negócio de enterrar, não. Tinha saúde, tem alimento, tem. Para pensar, o que tem isso com o Salmo? Para pensar na primeira família. Deus criou um homem, criou uma mulher, cheios de saúde, vigor e graça, e Deus ordenou que eles povoassem a terra. Então deve ter sido uma família numerosa. Muito embora o mundo cego só pensa no Caim e no Abel, por causa do acidente,
do incidente, do crime, do mal que aconteceu. E eu me reporto a essa família para medir e pesar a família humana. Se a primeira família, um homem criado por Deus, uma mulher criada por Deus, um casal que era perfeito, fisicamente, moralmente e espiritualmente no começo. O casal, Adão e Eva, era um casal perfeito, perfeitos fisicamente, perfeitos emocionalmente, perfeitos moralmente. É tão verdade que eles eram perfeitos moralmente que depois do pecado, quando eles se viram nus, quando perderam a graça e a veste da inocência, se esconderam do próprio Deus. Era um casal perfeito, fisicamente, moralmente, espiritualmente. E no ano 100, 115, 120, não sabemos. Sabemos que o terceiro filho mencionado nasce no ano 130 da vida do Adão. Tinha problemas. Então, os problemas na família humana são problemas permanentes. Toda família tem problema. Esse texto do Salmo 12, ele fala com perfeição. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos. Porque são poucos os fiéis entre os homens. Porque são poucos os que se dão ao trabalho de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus. Aí o salmista faz a denúncia aos homens. Ele denuncia os homens a Deus. Aqui no versículo 2 diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Cada um age falsamente. Falam com lábios lisonjeiros e coração fingido. Lábios lisonjeiros e coração falso. Coração fingido. Coração com a dobra, com esconderijo. No versículo 3, o salmista diz: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. O lábio lisonjeiro, os lábios lisonjeiros falam, elogia o ordinário, exalta o sem futuro, coloca no pedestal o covarde, o falso, o falsário. Lábios lisonjeiros, geralmente com algum interesse. No versículo 4, o salmista diz: pois dizem, aí ele dá o exemplo da rebeldia da geração. Pois dizem, com nossa língua prevaleceremos. A gente sabe se sair. Aquela história do brasileiro. O brasileiro é desenrolado, é esperto. Bom, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por que eu vou me humilhar, ficar diferente? Por que eu vou aceitar? Não, eu sei. Isso é o que o salmista denuncia aqui. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor,
e porei a salvo aquele para quem eles apontam. Eu, o Senhor, vou fazer isto. É uma promessa. O Senhor mesmo cuidando, o Senhor mesmo amparando, o Senhor mesmo salvando, o Senhor mesmo defendendo. Nós vemos em toda a Bíblia a respeito do nosso Deus como nosso defensor, nosso advogado, nosso rei, o nosso juiz. O Senhor é o nosso defensor. Quando Jesus enviou os seus discípulos, falou sobre os problemas, a gravidade da rejeição, e disse: mas quando vocês forem repreendidos, presos, conduzidos ao magistrado, não vos preocupeis com o que há de responder, porque o Espírito Santo falará por vós. Promessa. E o salmista diz aqui: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei, diz o Senhor, porei a salvo aqueles para quem eles apontam. Aí o salmista exalta, glória ao justo. As palavras do Senhor são palavras puras. As palavras do Senhor são palavras puras, semelhante à prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. O salmista, pelo Espírito de Deus, também dá informações a respeito do processo da purificação da prata. Tu os guardarás, Senhor, desta geração. Tu os livrarás para sempre. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos livra. Mas é perigoso, eu sei, mas eu não ando só. Mas é triste, é perigoso, é inseguro, por isto, por aquilo, sim. Eu tenho exemplos extraordinários. Servos de Deus, um homem de Deus teve uma experiência. Ele foi numa região que tinha muita segurança, exigia muita segurança, e ele teve necessidade e passou no meio daqueles batalhões e alguém batendo continência para ele. Ele achou estranhíssimo. Ele não estava fardado, não usava farda. É um civil, cidadão civil. E autoridades de comandos cumprimentando ele respeitosamente. Ele ficou impressionado. E Deus falou com ele: você ficou impressionado com aquilo? Eu estava ao teu lado. Então, meus irmãos, é o Senhor, é o nosso Deus. O salmista exalta o Senhor. As palavras do Senhor são palavras puras. A verdade do Senhor é perfeita. O Senhor guardará para sempre os seus servos desta geração lisonjeira, dessa geração corrompida. Aí o salmista faz uma denúncia no versículo 8 a respeito da proliferação do mal. Os ímpios circulam por toda parte,
quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Meus amados irmãos, o mundo jaz no maligno e o mundo não quer saber de Deus. Entre os que alegam conhecer Deus, uma parte não conhece, não reconhece, não obedece. E imagina entre os que não têm nenhuma proximidade da verdade divina. Não lê, não crê e não pratica. Não crê, não lê e não pratica. Não pratica porque não crê, até mesmo lendo. Muitos leem, conhecem, se tornam como se fossem profissionais da fé. Mas o nosso Deus não precisa de profissionais. O nosso Deus precisa, se é que Deus precisa de alguma coisa, Deus precisa de adoradores. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, diz o Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Se não me falha a memória, é no Salmo 101. Deus não está precisando de profissional. Não. Isso aqui eu sei, isso aqui é moleza, isso aqui eu fiz o curso, sei tudo. Curso não deixa de ser importante. Mas o nosso Deus não está atrás de concursado, Ele está atrás de convertidos. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O nosso Deus, o Senhor da glória, almeja e procura os fiéis da terra. Mas eu não consigo ser fiel, eu sou infiel, eu sou fraco, eu sou isso. Se você tiver desejo, já tem a metade. Quem tem desejo de servir a Deus, já tem a metade. Se for desejo real, já tem a metade, porque tendo vontade, Deus opera. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine, nos fortaleça e nos dê a sua proteção cada dia. Vamos fazer a nossa oração pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu grande poder. Obrigado, Senhor, pelos nossos amados irmãos e amigos. Sustenta cada vida, ó Deus. Fala, Senhor, com os Teus servos. Ó Deus, convence os que ainda não estão, meu Senhor, no Teu santo caminho. Salva almas para o Teu reino. Opera maravilhas, ó Deus, no seio da igreja e na sociedade. Abençoa este memorial da oração. Tu conhece cada família,
Tu conheces, Senhor, o estado de cada homem, de cada mulher, dos jovens, dos casais, casais sem filhos, obreiros, anciãos. Tu conheces tudo. Tu sabe o que está enfermo, tu sabe o que está ameaçado, tu sabe o que está sofrendo. Socorre os que estão, meu Senhor, sofrendo ameaças, calúnias, ó Deus, perseguições. Tenha misericórdia, tenha compaixão da nossa terra, nossa cidade, tenha compaixão, meu Senhor, do nosso estado, ó Deus, fazendo o teu povo se levantar sob a tua unção e fazer a tua obra. Deus misericordioso, ouve, ó Pai, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.